Olá, turma. Na aula passada a gente viu sobre funções de duas e três variáveis. A gente lembrou o que que era ideia das funções, o que eram domínios, imagem, como a gente estuda o domínio e imagem, como a gente define, né? Na verdade, o domínio e imagem das minhas variáveis, tanto as dependentes quanto as independentes, isso aumentando o número de variáveis. E agora a gente vai ver alguns exemplos na economia, né? De funções de duas variáveis. Então, o primeiro exemplo que a gente vê, as três funções, acho que mais clássicas de ver são a receita, custo e lucro. Então, a gente vai lembrar lá da nossa receita. A receita agora, a gente pode pensar que ela depende de dois produtos, certo? Da venda de dois produtos, a quantidade vendida, por exemplo. Onde eu teria, então, r de xy, ou seja, minha variável r, a minha função r, né? Minha função r, ela depende de x e depende de y. E ela vai ser igual a uma constante vezes x mais uma constante vezes y. Variável x, variável y, isso, a e b são constantes. Então, eu posso agregar valores a isso, né? Então, eu poderia pensar que se x é a quantidade vendida de produtos do tipo X e Y, quantidade vendida de produtos tipo Y, 250 seria o valor unitário e 70 o valor unitário, né? Então a minha receita total vai ser dada por essa função aqui, 250x mais 70y. E aí a gente lembra então da nossa função custo, né? Função custo, ela seria, pode ser o custo de produção, o custo de todo o custo total ao vender, enfim, né? Depende do problema que você está lidando. Mas se a gente pensa em duas variáveis de forma linear, a gente tem então a minha função custo, depende da quantidade de x, depende da quantidade de y. Então eu vou ter alfa x, alfa é uma constante, x é variável, mais beta y, beta é uma constante, y é variável, mais gama, que é uma constante. Então eu vou ter alfa, beta e gama como constantes, x e y como variáveis independentes, né? Porque elas não dependem do c. E aí, então, vou agregar alguns valores. Então, vou dizer que C de xy é igual a 25x. Ou seja, né? Vamos pensar que aqui x seria a quantidade vendida. Por exemplo, como aqui a gente usou na receita, né? 25 poderia ser o custo que eu tenho de produção dessa determinada... O custo de preço de... O custo unitário de produção do x. E aí é a mesma coisa para o y, né? Eu poderia ter 60 sendo meu custo unitário do produto y. Mais 800, que pode ser uma taxa mensal que eu tenho que pagar de aluguel ou algo assim. Mas basicamente, então, a gente teria essa função aqui, né? Lembrando que esses significados que eu dei para 25, 60 e 800 vai variar de cada problema que eu tenho, né? Mas aqui a gente está só tentando dar um exemplo para que ficar mais fácil de entender. Então, se a gente agora olha para nossa função lucro, a gente vai lembrar que lucro é a minha receita, ou seja, tudo que eu ganhei, menos o custo que eu tive para ganhar isso. Então, se eu fizer, vou fazer aqui, né? Vou usar, é, vou usar essa e essa, que tá marcando aqui. Então, eu vou fazer alfa de x, quer dizer, a de x menos alfa de x, então a menos alfa de x, onde eu deixei as constantes em evidência, né? Mais b de y menos beta de y. Então, eu teria b menos beta de y. E aí, aqui não tem nenhuma constante, então seria menos gama, né? Então veja que a minha função lucro vai ser dado dessa forma. E perceba que para esse problema, e é o caso mais geral, se a minha receita depende de xy e o meu custo depende de xy, então o meu lucro também depende de xy. Óbvio que eu poderia ter uma receita que depende de mais uma variável z, que ela não tenha custo, por exemplo. E aí meu LXY dependeria também de z. Eu poderia ter um caso onde a minha receita e o meu custo, por exemplo, para x, são iguais. Então, no caso, daí a minha L de xy já não dependeria mais de x, né? Porque quando eu fizesse um menos o outro, eles iriam se anular. Ou seja, quando A é igual a alfa, isso aqui é igual a zero e aí ele se anula. Mas em casos gerais, e a denotação geral que a gente vai dar, é que a L depende de x e de y, justamente porque a receita depende de xy e o meu custo depende de xy. E se a gente usar esses valores que a gente deu ali, então teria, né, 220, se eu fizesse A 250, alfa 25, então fazendo menos os outros daria 225. Se eu tenho, então,
B igual a 70 e beta igual a 60, sobra 10, né? E 800 eu só repito aqui porque, né, seria o menos gama. Então a gente vê que eu poderia ter um lucro onde eu teria 225 de lucro para cada unidade de X vendido, mais 10, mais um valor de 10 lucro, por exemplo, R$ 10, né, para cada unidade de Y vendido, menos 800 que seria um custo fixo. Então, assim a gente vê a função lucro de duas variáveis e a gente a função lucro, receita e custo, e a gente vê que não muda muito para quem já tinha, né? Aí só é importante lembrar isso, que a dependência das variáveis aqui são x e y, e aqui também vai ser x e y. Aqui eu coloquei só de dois produtos x e y, mas você poderia estender isso para três produtos também, então seria x, y, z. Ah, para quatro produtos, então poderia ter x1, x2, x3, x4 e assim por diante até quantidade de produtos que você tem, quantidade de variáveis que você tem. Bom, agora a gente vai dar a função utilidade do consumidor, né, que é uma função que mede a quantidade, a utilidade do produto para o consumidor, onde eu vou ter aqui, de forma bem simples, né, é uma função bem simples, eu tenho o de x de y, de novo, agora ela depende de duas variáveis, não mais de uma, onde eu vou ter x elevado a n vezes y elevado a m, onde n é igual a 1, 2 e assim por diante, ou seja, são valores inteiros, né, aqui, e pode ir até grandes valores que eu queira, e m também, 1, 2 e pode ir para grandes valores que eu queira, mas podendo ser iguais ou diferentes, né? Então, aqui só mostrando que a extensão disso, né? Quando você faz de uma variável para a segunda, basicamente você só multiplica a função de utilidade, né? Do consumidor. Você só está multiplicando por mais uma variável elevada também a uma constante. Agora, a nossa função de Cobb-Douglas, que é uma das mais importantes que a gente vê aqui nessa disciplina, que é que ela mede a produtividade, que é o meu P, é a minha produção, né? É a função de produção, onde ela depende das variáveis K e L. Mas o que é K? K vai ser o capital empregado nessa produção. Então, se eu tenho uma empresa que ela investe tipo, R$ 1 milhão para produção e meu e esse meu K também é dado em milhões, então eu teria, né, R$ 1 milhão de capital empregado. E aqui, o L seria o nosso trabalho envolvido. Esse trabalho envolvido vai depender muito da tua variável, mas pode ser tanto horas trabalhadas, quanto, por exemplo, maquinário, quantos joules de energia, quanto quilowatt-hora, quanta energia, quantas pessoas e assim por diante, né? Então, qual é o trabalho envolvido e aqui é qual é o capital empregado. O capital não vai estar sempre falando de dinheiro, mas o trabalho envolvido, às vezes pode ser energia, pode ser pessoas, pode ser horas e assim por diante. Então, como eu falei, já é minha produção. E a alfa, né? Então veja que aqui eu tenho K elevado a alfa e L elevado a 1 menos alfa. São constantes, é uma constante entre 0 e 1. Então, sempre, né, a alfa, ela tem que estar nesse limite de 0 e 1. Veja que isso implica, né, se eu somar alfa com 1 menos alfa, vai sobrar 1, né? Eu teria alfa menos alfa 0 e sobra 1. Então, também é uma propriedade. Sempre que você estiver trabalhando com uma função dessa, para verificar se ela faz sentido, você pode olhar se ao somar os expoentes de K e de L dá 1, né? Isso é bem útil quando você faz ajuste de função. E aqui a gente também tem uma constante A, onde essa constante, basicamente, ela vai depender da tecnologia, do problema lidado. Então ela não é. Ela é bem relativa, assim, né? Vai depender muito do problema que você está lidando, da tecnologia que você está lidando e assim por diante. Então, esses foram alguns exemplos de funções de duas ou mais variáveis, no caso aqui a gente trabalhou só com duas, para aplicados na economia, né? Então, por esse vídeo é isso. Se quiser ver, acompanha a playlist inteira da matéria. E muito obrigado.